Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas de como você consegue estar removendo o fundo das suas imagens com o GIMP. O GIMP é um programa semelhante ao Photoshop, porém quando a gente se trata dessa funcionalidade de estar removendo o fundo das imagens, ele acaba tendo algumas limitações em relação ao programa. Até porque o programa é gratuito, então para você fazer algumas edições que você conseguiria fazer no Photoshop, nele acaba sendo um pouco mais limitado. Pensando nisso, eu preparei esse vídeo com 5 formas para você estar selecionando ali o fundo das suas imagens para você estar removendo. É claro que você não vai conseguir fazer aquela seleção perfeita igual você faz no Photoshop, mas você vai conseguir um ótimo resultado com essas 5 formas. Então, a primeira forma é você usando a própria varinha mágica do GIMP. Assim que você seleciona a varinha, ele vem dessa forma aqui. O limiar ele vem em 15% e o desenhar máscara vem desmarcado. Você vai entender o porquê. Você consegue selecionar o fundo, esse fundo aqui, simplesmente clicando com o botão esquerdo. Ele vai selecionar toda essa área. E se você apertar Delete, por exemplo, ele vai retirar esse fundo, né? Só que se você parar para observar, ele fica com esses pontos assim, né? E é algo que a gente não quer. Então você pode fazer, por exemplo, selecionar a máscara e em limiar você pode aumentar de acordo com a sua necessidade a seleção. Por exemplo, vou clicar aqui de novo, você vê que ele selecionou mais áreas, só que ele ainda ficou alguns pontos, né? Então a gente pode aumentar mais um pouco, 39 aqui, e apertar de novo na área. Você vê que ele já fez uma seleção bem mais perfeita do que a outra, porque você selecionou essa área do limiar. Ele pegou mais áreas, aqui ficou algumas áreas aqui não selecionada, né? Mas se eu vim aqui apagar, você vê que eu já removo esse fundo. E aí você pode utilizá-la para apagar outros fundos também, por exemplo, isso aqui. Você vem cá, apaga, você vem cá nessa área daqui. Pode estar apagando também, e você fazer da maneira que for melhor para você. Com a varinha mágica, você ainda tem outra forma de você estar selecionando uma área aqui por completo, e você está apagando de acordo a sua seleção. Por exemplo, aqui em limiar eu posso deixar em 15 mesmo, e em desenhar máscara eu vou deixar selecionado. Eu vou selecionar uma área da imagem que eu quero apagar, eu pressiono e vou arrastando até eu ver que estado está a minha máscara. Por exemplo, enquanto eu vou abaixando, não sei se você está vendo ali embaixo, mas enquanto eu vou abaixando, a minha seleção vai limiando de acordo eu estou selecionando. Você vê aqui, por exemplo, em limiar, que ele vai aumentando aqui essa área. Então, por exemplo, eu posso ir abaixando aqui mais, e aqui eu vou fazer uma seleção de acordo com a minha preferência. É claro que, de acordo você for selecionar suas imagens aí, você vai escolher a que for melhor para você. Então eu seleciono aqui e apago. Aí eu consigo esse resultado. A outra forma é, abaixo aqui da varinha, você tem a opção de selecionar por cor também. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar uma área da cor que eu escolhi para selecionar. Vou voltar aqui ao estado original. E se eu selecionar aqui, você vai ver que ele vai selecionar tudo que é vermelho. Porém, o que tem de diferente dessa imagem é que, por exemplo, a gente tem variação de pixels aqui. Então, por exemplo, esse pixel aqui ele tem uma cor um pouco mais forte do que esse pixel aqui. Se eu selecionar, dependendo do limiar aqui, né, claro que tiver, se eu selecionar essa área aqui, ele pode não selecionar tipo esses pixels que estão mais escuros. E aí, nesse caso, eu indico você usar a mesma coisa que a varinha mágica, que é desenhar máscara. Você seleciona uma área e você vai abaixando as áreas, que aí ele vai escolhendo a parte clara até a parte mais escura. E aí você pode estar apagando essas áreas também. Você vê que até essa área aqui, ó, que com a varinha mágica não apagou, você conseguiu apagar também, porque ele seleciona todos os vermelhos que está presente na imagem. Então, dependendo do tipo de projeto que você está usando, você vai entender como é que funciona essa imagem para você estar apagando o fundo. A outra forma, ela é muito comum no Photoshop, só que aqui você consegue usar também, que é a forma de vetor, que é você selecionar aqui, ó, cada ponto da sua imagem para você fazer a seleção do tipo de corte que você quer fazer. Deixa aqui no modo criação mesmo e você vai selecionando os pontos que você quer selecionar para você estar removendo, fazendo a seleção e estar removendo o fundo. Então, por exemplo, você
clica aqui e clica aqui, ele cria um ponto. Só que essa curva ele fica reta, né? Você pode ir ajustando aqui. Ou então você pode, de acordo você for criando esses pontos, você pode clicar e segurar e estar fazendo seleção na imagem inteira, por exemplo. Se por acaso você estiver fazendo essa parte de vetor e você fizer algo assim e você for ajustar, você percebe que ele cria duas linhas aqui, que são a linha de velocidade dessa linha. No caso, você pode selecionar aqui você ajustando para ele ficar nivelado aqui certinho. E aí, para você voltar para a sua seleção, porque se você clicar aqui, por exemplo, ele vai criar um outro ponto, e não é isso que a gente quer. Para você voltar para cá, basta você segurar Shift, clicar aqui em cima e depois clicar novamente, que aí você vai conseguir fazer a sua seleção novamente. E aí ajustando aqui de acordo com a sua imagem aí. E aí, para você estar fechando essa linha, você pressiona Ctrl e vai na primeira linha que você criou. E aí você seleciona toda a sua imagem que você quer manter na sua imagem. Aí você clica aqui em selecionar a partir do vetor, e aí você vem em selecionar, inverter, e você aperta de Delete, que ele vai excluir a sua imagem, o fundo, né? Eu acabei esquecendo de falar logo no começo desse vídeo, no começo desse tutorial, que é você deixar a sua imagem com o canal alfa, ou seja, para ele tirar para ele deixar o fundo realmente em PNG, né? Na hora que você for exportar, ele ficar sem o fundo de fato. Que é, por exemplo, você viu que eu tirei lá, ele ficou todo preto, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique com esse alfa. É só você clicar aqui com o botão direito na camada e adicionar canal alfa. E aí você pode selecionar, por exemplo, a sua imagem aqui novamente, clica aqui em selecionar, inverter, e se eu apagar, você vai ver que ele vai ficar assim, ó, com esses pontilhados, que significa que ele está transparente. A quarta forma, ela vai depender da sua imagem, se a sua imagem está com o fundo branco. Por exemplo, eu vou selecionar essa imagem aqui, que foi que eu baixei também, e você vai entender o que eu vou dizer. Quando a gente vai fazer uma seleção de uma imagem para a gente estar removendo o fundo, a gente pode estar usando uma camada com máscara, que é, por exemplo, essa imagem aqui, você vê que o fundo dele é branco e toda essa área da frente aqui é colorida, né? Uma forma que a gente consegue remover esse fundo é invertendo essa imagem para deixar ele preto, e tudo que for cor a gente deixa em branco. Isso, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova máscara para essa camada e vou deixar ele totalmente branco. Então percebe que essa área aqui da imagem, ele está todo branco. Quer dizer que tudo que eu quero mostrar na imagem, eu deixo em branco. Só que tudo aquilo que eu quero esconder, eu deixo em preto. Que é, por exemplo, eu vou selecionar aqui só para a gente visualizar essa máscara. E vou selecionar o pincel aqui de preto. Se eu, por exemplo, pintar essa área assim, de preto, né? E voltar para minha imagem normal, ele vai ter apagado toda essa área aqui que está em preto. Ou seja, a máscara ele serve para esconder uma certa área da foto. Bom, se caso você não conhecia sobre isso, você está conhecendo agora. Então, qualquer coisa aqui que eu fizer, aqui não, essa área aqui, tudo que eu fizer na máscara aqui em preto, ele vai apagar na imagem. Deixa eu excluir ela aqui. Então, como é que a gente vai remover o fundo dessa forma? A gente precisa inverter essa imagem e a gente mostrar para o programa, para a camada, que tudo aquilo que eu quero apagar esteja em preto. Por exemplo, eu vou clicar aqui uma nova camada, só que em vez de eu deixar branco, eu vou colocar aqui em cópia da camada em níveis de cinza. Bom, ele automaticamente vai fazer o seguinte para mim, ele vai pegar essa mesma imagem, só que ele vai transformar em cinza e transformar ele em camada. Então aqui ele transformou para mim essa mesma imagem em camada, então ele deixou todo cinza. E de propósito mesmo, eu quero que ele realmente fique cinza, porque a gente vai fazer um processo de inverter essa máscara, fazer o que está em branco preto e tudo que está em preto virar branco, que é aquilo que a gente quer mostrar. E para isso, a gente vai vir aqui com a máscara selecionada. Você clica em Alt, clica em cima da máscara para ele selecionar a máscara e te mostrar o que você quer ver. Você vem em cores, você clica em inverter e aí você vai usar essa parte aqui de levels para você estar mostrando para o programa que toda essa área aqui que está visível aos nossos olhos, que ele fique todo branco.
E aqui você vai usar essa parte do meio e essa parte aqui da frente. E aí você vai mexendo até você conseguir fazer com que todo o objeto da sua imagem esteja todo em branco. Então aqui você vai ajustando para cá e aqui você vai ajustando para cá também. Até você conseguir fazer com que essa imagem fique bastante... Olha lá, dessa maneira aqui tá boa. E aqui na frente do branco eu posso diminuindo para ver como é que pode ficar o meu resultado aqui também. Até ele ficar dessa forma aqui. Você dá um OK. E aí você vê que, por exemplo, essa área aqui ficou toda em branco, né? Você pode clicar aqui no pincel, deixa eu abaixar mais, e você pode estar pintando aqui de preto também, para você estar selecionando essa área aqui, para ele não ficar visível na imagem. E aqui no cachorro a mesma coisa. Eu vou inverter a máscara aqui, deixar em branco, e toda essa área aqui que está em preto, eu vou pintando também, para ele cobrir exatamente todo o cachorro aqui, para ele ficar todo branco. Porque, como eu te disse, tudo que está em branco ele vai mostrar, e tudo que está em preto ele não vai mostrar na sua imagem. E aí é claro que você vai ver aí, dependendo da sua imagem, o que você vai fazer para deixar essa imagem toda em branco. Feito isso, você clica aqui novamente e você já tem o fundo da sua imagem recortado perfeitamente. Para mim, essa daqui é uma das melhores formas que você tem para remover o fundo. Porque toda a área que tiver em branco no fundo, né, você consegue fazer isso. Agora, para algumas imagens que tiver o fundo preto, aí você vai ter que escolher alguma outra forma para você estar fazendo isso. A outra forma que você consegue também estar fazendo para remover o fundo é essa seleção de plano de frente, que aí você vai usar o programa inteligente do próprio programa. Então aqui você vem desenhar primeiro plano e você vai circular, exatamente circular toda a sua imagem. Lembrando que você vai circular a sua imagem, deixando algumas áreas por fora, assim, para o programa reconhecer a sua imagem. Após ter feito isso, você dá um Enter no seu teclado, e aí ele vai te dar essa opção de pincel, que aí você vai selecionar o plano da frente, que é exatamente toda essa área aqui do cachorro, onde é que a gente quer manter da imagem. E aí você não precisa deixar exatamente perfeito, porque o próprio programa vai usar o seu sistema de inteligência para estar removendo, fazendo uma seleção do primeiro plano com o plano do fundo. Feito isso, você clica em selecionar e aguarda ele fazer o cálculo dos pixels da imagem. Pronto, feito isso, você pode clicar em selecionar, inverter e apertar Delete. E pronto, você tem a sua imagem recortada da mesma forma. É claro que após isso, basta você ir fazendo alguns ajustes para deixar mais perfeita a sua imagem, né? Tirar esses planos assim que o programa acaba deixando também. Para isso eu gosto de usar o vetor aqui e fazendo algumas seleções. Por exemplo, eu clico aqui, faço essa seleção aqui, seleciono e aperto em Delete. E aí eu vou fazendo alguns recortes aqui necessários. Por exemplo, esses daqui também. E aí eu vou terminando o recorte da minha imagem. Agora uma dica que eu dou é que se você estiver trabalhando com uma imagem que esteja um fundo bem complicado, por exemplo, você tira uma foto de uma pessoa e o fundo é cheio de prédio. Nessa ocasião eu sugiro você estar utilizando as 5 formas de uma vez só, para você estar lineando as partes, os contornos da imagem, para você estar conseguindo tirar um bom proveito dessa imagem. E assim você conseguindo remover o fundo, porque às vezes o fundo é bem complexo, né? Então essas são 5 formas que você consegue estar removendo o fundo das suas imagens utilizando o GIMP para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não estar perdendo meus próximos vídeos. E eu fico por aqui. Valeu!